Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cris Oliveira, compartilhando e desbravando. Hoje o tema é muito pertinente, muito relevante. Às vezes você pode não estar de fato vivendo isso, mas tem alguém que você conhece que está passando por isso e precisa de ajuda. Eu confesso para vocês que hoje não era o momento assim ideal para gravar, mas se a gente for esperar o momento perfeito para fazer as coisas, talvez a gente não faça nunca, ou talvez demore muito mais do que o que deveria. Então eu vou gravar esse vídeo de forma muito espontânea, como às vezes eu faço isso muito no Instagram. Eu queria falar um pouco hoje sobre se manter em santidade. Eu coloquei aí, né, o tema do vídeo: se manter em santidade, ficar sozinho, na solidão, na solitude, seja como você quiser chamar essa fase. Para quem já se divorciou, para quem ainda não começou a namorar, para quem se separou, para quem decidiu ficar só, ou para quem tem algum tipo de chamado específico de celibato, não sei. Enfim, tem tantas, né, N coisas para quem está com trauma de relacionamento, mas ainda tem dificuldade em lidar com essa questão de estar sozinho. Porque quando a gente fala de estar sozinho, principalmente para nós mulheres, a gente se sente um pouco, às vezes, inferior ou em uma situação de mais vulnerabilidade, né, do que quando a gente está acompanhado. Não só para a mulher, quanto para o homem também. Isso eu acredito que a gente fica de fato em uma situação de mais vulnerabilidade no que diz respeito às questões sexuais. Mas eu vou falar aqui de algumas coisas que eu acredito que me ajudam e que vão te ajudar também. Gente, não fica olhando muito meu visual não, porque hoje o negócio foi sério. Mas vamos lá. Primeira coisa, né, para quem é cristão ou para quem... Assim, como eu sou cristã, eu vou falar muito da minha vivência, né? Para quem é cristão, que já está há muito tempo sozinho, para você que passou por uma decepção amorosa, uma frustração, um divórcio, que foi o meu caso, ou para você que não começou a namorar ainda, está em um relacionamento, está no início, né, da sua caminhada, ainda não teve nenhum relacionamento, mas como se manter, principalmente hoje, né? Quem está nesse mundo aí com várias opções, para tudo quanto é lado, tem muita coisa hoje, muita oferta. Primeira coisa, para você se manter, de fato, em santidade, para você se manter convicto, para você ficar ali no caminho, né, que agrada a Deus, é justamente isso. Você vai ter que colocar Deus em primeiro lugar. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, se você não entender que existe esse propósito maior divino, né, e que não é uma grande perca de tempo, você não vai conseguir caminhar, porque são muitas ofertas, tá? São muitas propostas hoje. Então, você precisa colocar Deus, sabe? Deus, ele tem que estar acima de você. O seu eu tem que diminuir para que o Senhor, ele cresça. Então, colocar Deus em primeiro lugar é o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto para alguém que quer, de fato, viver essa vida aí de santidade, que quer realmente aguentar, né? Suportar, porque é muito difícil, não é fácil. Então, você vai precisar, de fato, priorizar Deus. Uma vez que você prioriza Deus, né, eu mesmo assim, eu tenho procurado ocupar a minha mente. Como ocupar a mente, né? Por exemplo, quando você começa, né, a querer agradar o Senhor, a palavra de Deus diz: chegai-vos, pois, a Deus, e ele chegará a vós. Quando você trilha esse caminho de agradar a Deus, de buscar a Deus, ele tem muito cuidado com você também. Ele não te deixa só, de qualquer jeito, sabe? Você não fica, de fato, a ver navios. Não, porque Deus é um Pai, né? E o Senhor Jesus ensina a gente isso lá no Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Então, assim, ele é um Pai e ele está observando você. Então, como Deus, ele é um Pai amoroso, ele é um Pai que cuida nos mínimos detalhes, ele vai lhe dar as oportunidades de você ocupar a sua mente. Procure ocupar a sua mente. Quando você fica... Sabe aquele ditado que falavam assim antigamente, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Então, quando você busca ocupar a sua mente com as coisas de Deus, e até mesmo com coisa sua, pessoal também, você foca em estudar, foca em ler livro, foca em fazer cursos, sabe? Foca em cuidar de si. Você se concentra muito nisso, sobra pouco espaço para a carência, porque o grande problema está na carência.
né? Não é que você... Porque assim, veja bem, o fato de você estar carente te leva a essa necessidade ainda mais. Porque tem a necessidade fisiológica, né? A gente sabe que o nosso corpo, ele sente esses desejos, mas como você está com a mente tão ocupada, eu digo que a gente ganha e perde na mente. Como você está muito ocupado com a mente, muito ocupada, você acaba tendo pouco tempo, pouco espaço para pensar nessas coisas. Em relacionamento, em ter alguém. E aí não bate desespero, né? Porque você não está de fato carente. Você é uma pessoa ocupada. Então, quando você foca em Deus, você ocupa a sua mente, né? Sua mente está ocupada. E outra coisa, você entender o propósito para o qual Deus criou o relacionamento, né? O casamento, o namoro, o noivado. Porque o que eu vejo, né? Eu digo por mim mesma, aparecem muitas oportunidades. Eu não queria ter que viver isso que eu vivi, mas já que eu estou nessa situação, então o que eu vejo? Aparecem muitas pessoas realmente assim interessadas em mim, aí fala, me dá muitos elogios, mas assim eu fico pensando, qual o propósito, né? Qual o propósito de um namoro, de um casamento? É simplesmente para satisfazer o desejo da carne? Porque se for para satisfazer o desejo da carne, é uma ideia extremamente equivocada. Porque quando você entende que casamento, relacionamento é primeiro para glorificar Deus, segundo é para parceria, tá? E terceiro é para multiplicação, porque quando a gente volta lá para Gênesis, a gente entende que o Senhor disse: olha, Adão está sozinho e isso não é bom. Eu vou fazer alguém que seja idôneo, eu vou fazer uma mulher. Ele criou alguém compatível com Adão, para ser parceiro, para estar ali junto, sabe, dar plenitude. Porque o homem agora sim, ele era pleno, ele tinha alguém do lado dele para ser parceiro, para ser companheiro, para amar, para se dedicar um ao outro. E aí, quando você tem essa ideia, né, de que é para glorificar Deus, de que é para parceria, né, independente da situação, né, a parceria era em todas as situações. E terceiro, ele disse multiplicai, né, e observe que ele fala isso antes da queda, ele diz multiplicai. Então, a gente entende que a multiplicação, né, o sexo em si, o relacionamento, não foi para banalizar como hoje está. Hoje está banalizado, o sexo está banalizado. Mas quando a gente fala de multiplicação, é algo que era o propósito de Deus, né? Não é simplesmente para satisfazer a minha carne. Por isso que eu gosto muito daquela frase, a gente casa não é para ser feliz, né? Com esse pensamento egoísta, não, eu quero do meu jeito, tudo do meu jeito, mas para fazer o outro feliz. Então, 3 pontos muito importantes para você conseguir viver essa fase de solidão, de solitude, de ficar sozinho, de ficar solteiro, ou alguém que se divorciou. É primeiro, você botar Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, que ajuda muito, é você ocupar a sua mente. Abra a mente para as oportunidades que Deus lhe der. Tá? Se ocupe com as coisas de Deus, se ocupe em cuidar de você. Porque aí a carência não encontra tanto espaço, porque o grande problema está em ser carente. Terceiro, entender o verdadeiro sentido do relacionamento, do casamento, de acordo com as escrituras. Porque quando você entende, você consegue se afastar daquelas pessoas que não entendem, sabe? Que estão só querendo o seu físico, que estão querendo só brincar com os seus sentimentos, que estão querendo, com intenções ruins, se aproximar de você. Então, essas três coisas muito importantes que a gente precisa entender e vai nos ajudar a ficar firme. Por mais difícil que seja, você vai olhar e vai dizer, não, eu sei como eu quero ser tratado, eu sei o propósito, eu entendo, hoje eu tenho uma clareza maior, não vou ficar me relacionando com um aqui, me relacionando com outro ali, sabe? E tem pessoas que são cristãs e ainda estão nessa vida, ainda estão com essas fraquezas espirituais. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Manda esse vídeo para outras pessoas que estão nessa situação, que vai ajudá-las. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um beijo, Deus abençoe.